Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Design Software. Nesta aula nós vamos falar de orientação a objeto, ou seja, o uso de classes aí para se criar objetos e ter um modelo de programação mais sofisticado. Bem, existem vários paradigmas de programação. A forma básica em Python a gente pode chamar de repente de programação procedural. Por quê? Porque eu tenho esses procedimentos, as subrotinas, que no caso são as funções. Você cria lá o def, o nome da função, e você pode ficar pulando nas diversas funções, de uma função para outra, até dentro da mesma função. Então, essa programação procedural, ela tem como elemento central mesmo a função, tá? Ou funções. Você tem várias funções e você vai usando as funções para criar os seus programas. Bem, ah, além disso, obviamente, você vai usar todas as rotinas aí do Python, as rotinas básicas do Python, para conseguir desenvolver seu programa. Mas o paradigma de programação procedural é isso: desenvolvimento por procedimentos, funções, no caso do Python. Bem, outra forma de programação a gente pode chamar de programação estruturada. E isso se baseia em quê? No if, no while, for. Com essas rotinas eu consigo definir caminhos para o meu programa, né? O if, se for verdade, vai para cá, se for falso, vai para lá. O while também, você fica preso naquele loop enquanto for verdade. E esse modelo de programação estruturada, ele também surgiu como uma boa prática de programação. Por quê? Porque ele evita o uso do goto. Goto é um comando que é existente aí em várias linguagens, na verdade, que permite que você, em certo momento lá do teu código, você pule instantaneamente para outro ponto do código, independente se está dentro de uma função, dentro de outra função. Então o goto ele quebra qualquer estrutura que você tenha. Se você olhar bem, o computador internamente ele funciona com uma série de gotos, né, os jumps. Né? Internamente os comandos do computador são muito simples e ele usa isso. Só que quando você muda para um paradigma de mais alto nível, esse tipo de funcionalidade, ficar pulando código, não é recomendada. E se você não tomar cuidado, pode dar muito errado. Então, é uma prática que deve ser evitada, tá? Então, programação estruturada é basicamente você controla o fluxo do seu programa com essas instruções if, while e for. Além do que todos já tem na procedural e todas as rotinas. Bem, e qual é o próximo passo aqui então? Vai ser a programação orientada a objetos. Programação orientada a objetos é hoje um paradigma de programação largamente usado. Né? As principais linguagens são baseadas em orientação a objeto. Né? Ela surgiu assim, já faz lá nos anos 50, 60, ganhou muito popularidade nos anos 90 e hoje, basicamente, os principais programas aí novos a serem desenvolvidos se usa orientação a objeto. De fato, é uma estratégia muito conveniente. E qual que é a ideia? Você tem as classes. As classes são as estruturas que você monta que possuem tanto as funcionalidades, né? As funções, as rotinas, bem como os dados. Então você junta dados e funcionalidades, você define nessas classes, e essa classe serve como um padrão para você criar vários objetos. Então eu posso criar esse padrão numa classe, né, de dados e funcionalidades, depois eu vou replicando eles quantas vezes eu quiser. Tudo bem? Vamos lá. Aqui o que eu estou dizendo aqui, ó, paradigma de programação onde dados e funcionalidades são organizados de forma conjunta em classes e objetos. Então os dados, né, você tem lá o seu programa faz alguma coisa, você tem dados, né, você armazena dados, você pode pegar pelo usuário, pegar de um arquivo, não importa, você está capturando esses dados, você tem dados armazenados em variáveis, vamos dizer assim. Esses dados eles só são úteis quando você aplica uma certa funcionalidade. Então, as funcionalidades que fazem sentido para aqueles dados que realmente estão bem acoplados, você bota junto nesse negócio chamado objeto. Né? E você pode ter vários objetos. Então, os objetos você faz com classe. Então, a classe, na verdade, define um tipo de objeto. Você tem uma classe e você pode criar vários objetozinhos. Bem, então o objeto é uma instância de uma classe. Esse é um termo que a gente vai usar muito. Quando você, de uma classe, você cria os objetos, a gente chama isso de instâncias. Né? Tem várias instâncias e essas diversas instâncias são os objetos. Bem, na verdade, isso daqui é usado até em softwares bem básicos assim de programação. Scratch, né? Todo mundo já ouviu falar? Todo mundo conhece? Então,
Scratch é um exemplo clássico. Você tem lá os bloquinhos, aqueles bloquinhos normalmente têm dados e têm funcionalidades. Então você tem lá o que ele faz, ele trata o dado de alguma forma e tem algum dado armazenado lá dentro dele. Então o Scratch é um belo exemplo de programa orientado a objetos, programação orientada a objetos. Bem, vamos ver aqui no Python o que a gente já fez de orientação a objeto? Beleza. Olha lá. Quando você tem uma lista, você pode criar uma lista assim, né? A igual list, abre e fecha parênteses. Ou se não colocar A igual abre e fecha colchetes, dá na mesma. O Python interpreta isso, mas na verdade o que ele está criando é uma coisa mais nessa linha aqui. Ele está entendendo que você quer um tipo de dado de lista, né? Então ele cria dessa forma. E depois eu tenho algumas funcionalidades, né? Colocar dado na lista, inverter a ordem, ordenar, pegar um ponto qualquer. Bem, se a gente olhar isso aqui, list é o nome da classe. Nós estamos criando um objeto A maiúsculo aqui, que é de um tipo chamado lista, que é uma classe, a classe lista, tá? Então eu vou instanciar aqui uma lista com o nome A maiúsculo para poder usar as funcionalidades, né? Então o objeto chamado A do tipo lista, tá? É um objeto do tipo lista. Bem, e aí eu tenho as diversas funcionalidades, que são funções, exatamente como fosse uma função. Aqui, por questões de nomenclatura, que a gente chama de método. Então, assim, a função que está dentro de uma classe, né, de objetos, a gente chama de método. É um método da classe, um método do objeto, tá? Mas são basicamente funções, tá? Só que ele sabe que ele só faz sentido dentro daquele contexto do objeto. Né? E aqui tem muitas outras, todos diversos métodos aí que você pode chamar na classe. Por isso que você cria e você usa esse ponto. O ponto quer dizer que eu estou chamando o método, né? A função desse objeto, que é desse tipo, dessa classe. Bem, existem muitos formalismos, vou comentar aqui muito rapidamente. Isso aí é tão usado que existem padrões aí, são usados para definir como é que funciona uma classe. Por exemplo, a classe veículo. Eu posso colocar aqui, ó, os tipos de dados. Então aqui, ó, peso é um tipo de dado, float, potência também, tipo ponto flutuante, carga. Tenho vários dados aqui, aí divido aqui por uma linhazinha e as diversas funcionalidades, tá? Isso aqui de uma classe chamada veículo. Então eu tenho os atributos e os métodos dessa classe. Bem, e para criar então um objeto? Primeiro temos que criar a classe. Como é que você cria uma classe? No Python, você tem essa chamada class, né? É uma palavra reservada, que quando você quer criar uma classe, você define a classe, né? Da forma def define uma função, class define uma classe, tá? E aí você usa class e o nome da sua classe, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, class point, tá? E coloquei essa estrutura pass. Aqui nessa aula nós vamos trazer aqui uma série de pontos aí não muito comuns, mas que são importantes você conhecer também. Pass significa não faz nada, é simplesmente passa. Mas eu não posso deixar vazio, tá? No momento que eu definir, falando, vamos escrever uma classe, ele está esperando alguma coisa. Eu não posso simplesmente, e não posso deixar só esse texto aqui, né? Só uma docstring, eu vou explicar aqui que é a classe, né? Então boto 3 aspas, fecho com 3 aspas e defino o que ela é, né? Isso é um padrão, na verdade não vai fazer nada, como se fosse um comentário. Mas serve para outra pessoa ler e minimamente tentar entender o que isso significa. E aí eu tenho aqui o pass. Class não é uma função. Point é uma classe. E classes começam com letras maiúsculas. Isso é um padrão aí do acordo da PEP 8, que diz que nomes de classes, a princípio, devem começar com letras maiúsculas, embora se colocar com letra minúscula também vai funcionar, tá? Bem, vamos então usar aqui essa classe e criar objetos aqui. Então, criei aqui a classe point, tudo bem. Criar 2 objetos. Como é que você cria um objeto a partir de uma classe? Você chama ela aqui com igual, né? Como se você estivesse colocando alguma coisa, uma associação para cá, para o P1. Por exemplo, P1 é minha variável que vai receber, que vai ser um objeto, que vai ser criado a partir de uma classe point. E eu abro e fecho parênteses, tá?
É padrão, parece uma chamada de função, né? Sim, mas aqui no caso, point, a gente sabe que é uma classe. Quando eu criar aqui o P1, ele vai criar uma classe do tipo point, um objeto, desculpa, do tipo point, e vai colocar em P1. Bem, posso fazer aqui algumas brincadeiras aqui de imprimir. Então, quero imprimir o tipo de P1, né? Tem essa função aqui, type, do Python, colocar type P1, ele vai dizer qual que é o tipo. Depois eu posso imprimir P1 também. Se a gente fizer isso, vai aparecer alguma coisa tipo assim, ó. Tipo de P1, dois pontos, né? Vai colocar aqui que é o type P1 e vai dizer lá, sinal de menor, class, entre aspas, underscore main, underscore point. Ou seja, isso aqui está me dizendo que é uma classe de point aqui, né? Está dentro da main. E se eu der o print do P1 direto, bem, ele não vai saber muito o que fazer com isso, né? Então o que ele mostra para mim? Ele mostra para mim, novamente, do que é, né? Está dizendo que é um objeto aqui, ó, da classe tipo point, né? Um objeto dela. E esse número aqui, que é um endereço da memória onde o P1 foi alocado. Então ele criou para mim esse dado aí na memória e está me mostrando onde que está. A princípio não vamos ter muito uso para isso não, tá? Estamos colocando aqui mais de curiosidade mesmo. Vamos fazer alguma coisa então de útil com essa classe point. Classe point eu quero armazenar um ponto aí numa coordenada 2D. Vamos fazer isso. Vamos armazenar uma posição x e y. Então para isso vou criar uma funçãozinha aqui. Ó. Vamos chamar essa função, nesse momento aqui, de init. Ele vai receber um primeiro argumento, vai ser point, vai ser o quê? Estou esperando aqui um objeto da classe point mesmo. E dois números, que eu vou armazenar dentro da classe, dentro do objeto, nos valores x e y. Eu vou criar aqui um valor x dentro desse objeto, né? E y dentro dele também. Para não confundir, eu chamo aqui de vx, vy, e ele vai colocar aqui no x e y do objeto da classe point. Bem, crio aqui normal os objetos P1, P2, e aí eu chamo a função que eu criei aqui, init P1, que é o objeto que eu criei, 2 e 3. Então, dentro agora do objeto P1, eu tenho um valor x com 2 e y com 3, e na P2, 4 e 5, respectivamente. Bem, legal, né? Mas isso podia ser mais prático, e pode. O Python, ele permite eu fazer uma construção desse tipo. Ao invés de eu criar P1, point, abre, fecha parênteses, direto no abre, fecha parênteses, eu posso colocar esses valores que eu vou chamar de iniciação aí, ó. Vou inicializar o meu objeto com os valores 2 e 3, e aí eu já defino direitinho o que ele tem que fazer com esses 2 e 3, tá? Então, em vez de fazer essa volta que eu dei, isso não é o que se tem que fazer, não. Tem uma forma mais elegante, que é essa aqui. Variável, são passadas para esse método chamado init, mas perceba que tem aqui dois underscores, tá? Isso aqui é meio difícil de mostrar, mas são dois underscores aqui, dois underscores aqui. Então você define a função, tá vendo que agora ela faz parte da definição da classe, né? Classe, tá vendo aqui o espaço, a tabulação na frente. Então, criei aqui a função init, x e y, e armazenei tudo bonitinho. Só que na hora de criar, eu não preciso mais dar aquela volta toda, eu coloco aqui, ó, P1 igual point 2,3, P2 igual point 4,5. Bem, e esses dados podem ser acessados? Sim, podem ser acessados diretamente. Como é que eu faço aqui? Ó? Print P1.x. Aí eu posso pegar e alterar, inclusive, ó, P1.x igual a 4 e altera. Então, se eu rodar isso aqui, vai me aparecer lá 2 e 4 no terminal, né? O 2 aqui do P1.x, aí eu alterei para 4, depois imprimi o mesmo ponto lá do meu objeto, e ele mostrando aqui que atualizou. Bem, então, para a gente entender bem, o init aqui, o init, ele que cria, né, ele define, na verdade, os valores principais, que a gente vai chamar de atributos aqui, dos meus objetos, né? Então ele é um construtor, a gente chama isso aí muitas vezes como construtor, tá? Embora essas definições às vezes são meio confusas, mas vamos usar esse termo aqui agora, tá? Então eu vou usar o init aqui e eu vou passar o vx e o vy. Uma coisa que vocês perceberam é que eu estou usando esse termo aqui self, né? Primeira vez eu usei point, agora estou usando self. Na verdade esse é o padrão do Python, tá?
Então, o objeto que você está usando aí para construir, mesmo no init, que você fala, mas no init não tem nada, eu não passei ele, sim, ele fica escondidinho, mas o self tem que estar aqui. E o self é o próprio objeto, né? É self, eu estou me auto-apontando aí. E a palavra que vocês devem usar é self, embora vocês até usarem outras funcionem, mas por favor não façam isso, tá? Usa self aqui. E você vê que a construção é exatamente essa, né? O Vx vem para cá, preenche o x, y, e aqui eu já consigo entender bem quais são os atributos padrões aí da minha classe que meus objetos devem ter, tá? Bem, então, método, para não ficar ninguém esquecer, é uma função que pertence ao objeto, tá? Então eu crio lá minha classe, todas as funções que eu defini dentro da minha classe, que nem eu defini agora o init, ela é chamada de método, tá? É um método da classe, tá? Então, por exemplo, lá quando eu tenho a lista append, isso é um método do tipo, né, list do Python, né? Uma string, né? Eu tenho lá uma string e botei na variável linha. Tem o comando, o método strip, né? Não recebe nenhum, mas é como se fosse, não recebe nenhum argumento, mas é como se fosse uma função normal do Python. Só que ele está dentro da definição da classe, então a gente chama de método. Bem, vamos criar aqui um método, então, para a gente poder fazer alguma coisa de interessante com a classe aí, ponto aí, point que a gente está criando. Vamos criar uma função seguinte aqui, ó. Distance underscore to, né? Isso aqui também é padrãozinho de Python, usar esses underscores é bem comum, tá? Cria aqui a docstring, ó, interessante, né? Tá vendo? Eu abri 3 aspas, eu fechei na outra linha. Não tem problema. Quando você abre essas 3 aspas, o Python entende que isso pode estar em várias linhas, não é problema, né? Se você usar o hash, não. O hash, quando acabar a linha, acaba o comentário. Mas aqui, 3 aspas tem essa funcionalidade. Bem, e aí o que eu passei nessa distance to self? Então, se é um método, a princípio tem que ter self. Depois a gente pode ver que pode ter métodos que não tem. Mas, para agora, vamos entender que os nossos métodos, eles têm o self, ou seja, eu estou querendo acessar os dados do meu objeto, né? Então eu preciso do self. Para botar aqui, ó, self.x, self.y, então eu preciso desse self. E é transparente para mim, você viu que quando eu chamo a função, eu não preciso escrever esse self aqui. Ele vai sozinho. Bem, e other point, que vai ser tipo um outro objeto do tipo pointer mesmo, eu vou colocar, e eu quero saber quanto que é a distância entre esses dois pontos. Bem, aí essas distâncias, você pode lá fazer aqui ao quadrado, mais a diferença do y aqui também é ao quadrado, depois tira tudo a raiz quadrada, isso aqui é SQRT, né? Algumas coisas aqui talvez novas também, essa barra inversa. Essa linha está ficando muito comprida, quero quebrar uma linha, como é que eu faço? Meto essa barra inversa, eu estou dizendo para o Python, ó, vou continuar essa linha aqui de comandos na próxima linha, tá? É para isso que serve esse barra inversa, tá? Bem, fiz a diferença aqui do x ao quadrado, diferença do y ao quadrado, raiz de tudo isso tem uma distância aí entre dois pontos, beleza. Bem, então, como é que a gente bota isso no nosso código? Olha lá, class point, aí eu crio aqui, ó, init, defini aqui self x, self y, então cria tudo bonitinho aqui. Agora eu vou querer usar, então nada aqui de muito especial por enquanto. Bem, vamos criar 2 pontos então, e agora como é que eu calculo a distância? A distância é um número, né? Um número flutuante aí, 10, 20, 30, sei lá, a distância entre esses 2 pontos. Como é que eu uso? Aqui como é que funciona. P1, P2, criei o P1, dentro de P1 eu tenho um método chamado distance2. Né? E aí, como é que eu chamo o método? Com ponto. Então, eu tenho P1, que é o objeto. Bem, sabendo que é um objeto, então, tem o método dele, que é o distance2, é ponto distance2, e o parâmetro P2. Mas eu vou lá, putz, mas não tinha um self aí? Então, tem, mas aqui que é o funcionamento do Python, que é peculiar. Ou seja, na definição da função, eu deixei o self, mas na hora de chamar eu não preciso. Porque o P1, você tem que imaginar como se o P1 tivesse vindo aqui para o primeiro argumento aqui dessa chamada, desse método, né? Então ele fica transparente para a gente,
Mas na verdade é isso que está acontecendo, é como se você pegasse P1 e colocasse como primeiro argumento aqui, mas não é isso que você faz. Você chama P1.distance P2, que aí é o segundo argumento, P2, tá? Ele faz lá toda a conta, vai mudar aqui para o número que é a distância e tal, que você vai colocar nessa variável dist. Bem, vamos fazer aqui um exercício então. Crie uma classe chamada retângulo, com um init, né, underscore, underscore, init, underscore, underscore, que pede 2 pontos, né? Então, pontos. Esses pontos vão ser usando a classe point, tá? Bem, um vai ser o ponto do canto inferior esquerdo e outro o ponto do canto superior direito, aqui o P2. Pede-se, adicione um método que calcule o perímetro, né? O perímetro, né? Quanto que tem aqui de volta, né? Se eu tivesse um carrinho aqui andando, quanto que é da distância de dar a volta nesse retângulo aqui? E depois um outro método que calcula a área, né? A área, né? Aplicar a base vezes a altura da área. Bem, escreva um código que demonstre o funcionamento de sua classe. Então, vamos fazer? Olha lá. Aqui tem uma resposta. Reaproveitamos aqui point, né? Então tá aqui class point, estamos mostrando aqui que estamos usando ele, distance to, estou usando tudo aqui. Class retângulo. Perceba aqui que eu tenho o init dele também, então eu tenho o init do point, underscore, underscore, init, underscore, underscore, self P1, P2, né? Então eu recebo aqui, o self é padrão no init, embora eu vou usar só na construção mesmo do meu objeto, mas eu já posso passar os 2 pontos aqui no construtor, ó, P1, P2, que vai vir aqui, ó, P1, P2, e aí tem esse ponto inferior esquerdo, ponto superior direito, tá? Vou colocar dentro desses atributos, né, que são variáveis, dentro da classe. Então, cada objeto vai ter os seus, né? Isso tem que ficar bem claro. Se eu criar 10 retângulos, eu vou ter 10 desses números, ou seja, cada objeto tem o seu valor. Bem, e aí o que eu tenho aqui, ó? Perímetro. Como é que calcula o perímetro? Bem, vou calcular aqui, ó, A. Peguei o X dos dois, fiz a diferença, então eu tenho o A, o B, a diferença do Y, como eu sei que um está num canto para o outro, então eu sei que a ordem aqui é importante, vai dar certo. Bem, então, se eu somar um com o outro, eu tenho um dos cantos multiplicado por 2. Teoricamente, aí não tem muito que estar errado, eu tenho o perímetro. Tudo bem? Acionei aqui, ó, self.PSD, que é um point, e dentro do point eu acessei o x dele. E aqui a mesma coisa. Tá? Então eu consigo puxar todos os dados. A área é a mesma coisa. Eu pego aqui também, né? Bem parecido, só que a operação é uma multiplicação somente, né? Multipliquei A por B e me dá a área. Posso fazer um exemplozinho? Olha aqui, ó. Eu tenho os 2 pontos, vou chamar de PA, PB, né? Botei 2 números, aí eu vou chamar aqui, ó, R igual retângulo, PA, vírgula, PB, né? Passei os 2 pontos, que ele vai chamar quem? Ele vai chamar essa função aqui, ó, init, tá? Então, quando eu faço aqui o point, está chamando esse init, quando estou chamando retângulo, chama esse init. E aí eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, print r.perímetro. Ele vai chamar aqui, tá vendo? Aqui tem um self, não tem problema, é como se o R estivesse vindo para cá. Então, ele vai pegar os dados do R, vai fazer a conta e vai retornar aqui, que depois é impresso. E a mesma coisa com a área. Vamos fazer outro exercício? Olha esse aqui. Crie uma classe chamada círculo sem acento. Embora você possa usar acento, é uma opção pessoal minha, eu não gosto de usar acento em nome de classe, variável, mas na verdade você pode usar, o Python não te restringe a isso não, tá? Que tem um ponto como centro, né? Então tem o centro aqui, e um valor de raio, né? Aí é um número só, né? Um número flutuante aí. Bem, adicione um método que avalia se algum objeto, ponto, está dentro da área do círculo ou não, né? Se o ponto estiver aqui fora, false. Se estiver aqui dentro, true. Vamos lá? Aqui, ó. Exemplo. Point não muda nada. Círculo. Cria aqui, ó, init. Então eu vou pegar o centro que eu estou esperando aí que seja um ponto, né? O Python não faz nenhum tratamento para isso, então tem que tomar os cuidados aí para não botar os dados no lugar errado. Então, o primeiro é o centro, depois o raio vai ser um número,
E aí eu vou ter aqui um método chamado dentro. Esse método vai ter o quê? Ponto. Né? Eu vou colocar um ponto, que eu quero saber se esse ponto está dentro ou fora desse círculo. Bem, como é que isso pode ser feito? If self, ponto centro, né? Então centro, ponto lá no centro do círculo. Distance to, então eu vou pegar a distância dele até o ponto. Se for menor que o raio, ou seja, se a distância desse ponto até o meu centro for menor que o meu raio, quer dizer que está dentro. Se não, só pode estar fora, tá? Então por isso tem o return true, else, return false. Né? Como é que eu posso fazer aqui também um exemplo? Olha lá. C, point, criei aqui um ponto, 2, 3, né? Coordenadas 2, 3. Um R aqui, valor 10. Depois um ponto aqui, outro ponto, P, 4 e 5. E um outro ponto Q, 1000 e 2000, né? Bem longe. Beleza, cria meu círculo. Meu círculo é criado com o quê? Com esse ponto C, que eu chamei de centro, e o raio, que é 10 aqui, o errão, 10. E aí eu posso colocar circ, ponto dentro, P. Eu vou tentar fazer o teste com esse ponto aqui, 4 e 5. Dá para ver aqui que vai ser dentro. E depois esse outro aqui com ponto Q, que como é muito longe, vai dar falso. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.